Olá, gente, tudo bem? Então, vamos novamente retornando aos primeiros casos do canal e dando aquele upgrade, né, para melhorar um pouco a qualidade do vídeo. Muito estranho. A coisa com o pé de pato. Não é a coisa do famoso livro de Stephen King, felizmente. Não deixa de ser uma coisa esquisitíssima, né? Embora diferente. Esse relato é um dos primeiros casos do canal, mas eu resolvi fazer um upgrade no vídeo, já que o vídeo original, de uns 3 anos atrás, é bem tosco, muito simples e também quero adicionar algumas informações extras sobre essa narrativa. Uma história que meus irmãos me contam desde que eu me conheço por gente e que sempre me impactou muito. Uma observação: quem me contou a história primeiramente foi a minha irmã, que presenciou a maior parte do fenômeno, e o meu irmão mais tarde, e eles são mais velhos do que eu. Portanto, nessa época eu ainda não tinha nascido, por isso eu não participei da experiência. Felizmente. O pessoal lá de casa não acreditava, talvez a minha mãe até acreditasse, já que ela também já tinha passado por experiências como essas. Porém, essa mesma história foi corroborada por meu irmão, que também participou do episódio e foi testemunha mais 2 vezes do incidente sinistro, bem sinistro, aliás. Aconteceu de tardezinha. Eles estavam junto com os nossos primos e outras crianças do bairro. Isso foi nos idos dos anos 60 ou início dos anos 70, mais ou menos. E naquela época era muito comum que a criançada dos bairros se juntassem depois de voltar da escola para brincar em frente às casas. Eu vou trocar os nomes, ok? Para manter a privacidade. Então, eles estavam no quintal da nossa tia paterna, que eu vou chamar aqui de Edelise. Alguns deles pulavam corda, outros brincavam de pega-pega, esconde-esconde, outros jogavam bola. O quintal da tia Edelise era bem grande. A casa era sombreada por árvores grandes e pinheiros do Paraná. E a minha irmã estava brincando, pulando com as nossas primas. Ela nunca saía à rua por recomendação dos nossos pais. Naquela tarde, quando o sol já estava se pondo, estava quase anoitecendo e ela resolveu que as brincadeiras das primas estavam um pouco chatas. Então ela lembrou uma coisa, era sobre a tia Edelise. A tia Edelise tinha uma amiga que era casada com um senhor alto e de aspecto misterioso. Eu acredito que nenhuma das crianças das redondezas gostasse dele, pois, segundo a minha irmã, ele sempre foi um homem de rosto fechado e poucas palavras. Ele não tinha religião, pelo menos que ele soubesse. Os boatos no bairro diziam que ele praticava magia. Agora não me perguntem sobre que tipo de magia, pois aparentemente era do tipo magia negra, pesada mesmo. Claro que a minha irmã, sendo ainda muito criança, ela não entendia coisíssima nenhuma daquilo. Ela nunca imaginou que por um ato ingênuo acabasse por invocar alguma coisa, e coisa ruim, né? Muito maligna. Sabem como são as crianças, a curiosidade, a inocência. E ela, e mais o meu irmão e nossos primos, resolveram fazer uma coisa bem diferente. Pelos relatos da tia Edelise, o seu Percival, que era o tal senhor lá, o misterioso, tinha uma criatura que ele costumava invocar durante os seus cultos de magia. E a tal criatura era denominada Pé de Pato. Eu pesquisei e eu encontrei várias entidades ou criaturas ou
assombrações, como queiram chamar, tanto no folclore brasileiro como entidades que são invocadas em outras religiões diferentes e que levam essa denominação. Porém, não temos como saber o que era a tal entidade do seu Percival, pois nunca nenhum dos adultos soube explicar. E ainda tinha aquela velha descrença. Dificilmente os adultos levam a sério as coisas que as crianças contam. Pois bem, tinha anoitecido e eles se juntaram todos, começando a cantar, e para aumentar a emoção, eles resolveram cantar juntos, invocando sem querer aquela coisa: pé de pato apareça. E continuaram nesse jogral, né? Continuaram com esse estribilho bem perigoso, né? Pé de pato, sei lá o que, apareça e blá blá blá. Os meninos acharam engraçado o refrão e ajudaram a engrossar o coro, né? Elevando as vozes o mais alto que eles podiam. Continuaram a cantarolar aquilo e na maior inocência, né? Então um deles ficou quietinho e apontou para o quintal, que naquela altura do dia já estava cheio de sombras. Eles ficaram quietos de repente e então a minha irmã olhou naquela direção que o menino apontou. O bosque, que era formado pelas árvores do terreno, estava bastante escuro, mas tinha uma leve claridade que vinha da lâmpada externa da casa da tia Edelise. No meio das sombras do bosque, eles viram alguma coisa ou alguém. Então todos eles viram. Era um vulto alto, parecia um homem, mas eles não conseguiam ver o rosto. Apenas as pernas, ou da cintura para baixo, digamos assim, e eram pernas longas, escuras, cheias de uma espécie de escama negra, e essas pernas terminavam em pés de pato. Obviamente, a minha irmã sempre contou essa história que para ela foi uma experiência horrível, terrível. Ela reitera que, embora ela tenha contado para os nossos pais e até mesmo para a tia Edelise, nenhum deles acreditou, a não ser muito mais tarde, quando ela já era adulta. Ela sempre me contava que logo que ela viu aquela coisa, aquele bicho, aquela, sei lá, assombração, seja lá o que fosse, ela deu um berro. Aliás, todas as crianças deram um berro quando viram aquilo, gritaram e saíram correndo sem olhar para trás. O meu irmão, que também estava no grupo, também chegou a ver o tal pé de pato mais 2 vezes, e nas 2 ele estava sozinho, brincando de noite no quintal lá de casa. Ele nunca chegou a ver, ou ele nunca conseguiu ver o rosto da coisa. Ele apenas via uma capa longa e escura que cobria, né, a tal coisa quase que por inteiro, e ele conseguia enxergar somente os pés. Eles tinham cerca de 8 ou 9 anos na época, e mesmo hoje, quando contam o caso, eles demonstram um certo medo. A explicação hoje em dia é óbvia, né? E eles mesmos já entenderam. O tal do pezão de pato era alguma entidade. Não se sabe de que casta ou de que tipo, de onde que proveio, mas com certeza parecia maligno, pela forma aterrorizante como ele apareceu. E eles invocaram a coisa sem querer. Eu agora pergunto para vocês. Vocês têm alguma ideia ou alguma sugestão sobre o que poderia ser aquilo? Vocês já ouviram falar de alguma coisa ou algum monstro, algum ser do folclore, alguma entidade que tenha essa denominação? Esse é o relato de hoje. Vamos ficando por aqui então. Não se esqueçam de fazer os comentários sobre esse caso. Até os próximos vídeos.